algumas coisas que ocorrem em nossas vidas que nós não compreendemos muito bem. E essas coisas que ocorrem, elas às vezes nem são especificamente para nós mesmos. Me fez agora também lembrar de uma coisa que, na maioria das vezes, nós não recebemos o devido retorno ou retribuição das mesmas pessoas que nós fazemos algo. Então, por exemplo, se a gente faz o bem para uma pessoa, na maioria das vezes a mesma pessoa não vai retribuir para a gente, é através de outra pessoa. E o inverso também pode ocorrer. Às vezes nós fazemos alguma coisa e nós não somos beneficiados. Somos também, mas alguma pessoa próxima da gente acaba se beneficiando. Eu tenho alguns exemplos, alguns muito pessoais, dos quais infelizmente talvez não possa falar. Então eu utilizarei uma terceira pessoa para poder exemplificar. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga e ela já faleceu, já falei dela uma vez, e eu acredito que através do meu exemplo, do meu trabalho, ela se inspirou, ela disse isso, né, numa carta. E pela maneira que eu fazia o trabalho e tudo mais, ela se inspirou e acabou tomando aquilo para si. Você vê, ela era muito jovem. Foi o seguinte, eu estava era uma noite de talentos da igreja Mormon, e nessa noite as pessoas, os adolescentes, qualquer pessoa, ela tem um talento, ela demonstra. Eu toco flauta transversal. E naquela época eu tinha uma, e eu fui nessa apresentação era de uma capela até que distante da minha, mas estávamos todos reunidos lá, porque todo mundo foi até lá, e teve essa apresentação. Na verdade, essa pessoa é da capela, a gente foi para a central, foi isso, porque o lugar tinha que comportar todo mundo. Mas bem, teve a minha apresentação, todo mundo tinha pessoas excelentes, com grandes talentos lá. E teve uma apresentação de uma música do Michael Jackson. E eu gostava muito de ver todas as apresentações, porque era o melhor da pessoa, né? Então, e também dava para perceber se a pessoa melhorou desde a última, né? Essas coisas assim. E como é comunidade, então a gente acaba tendo um carinho fraterno pelas pessoas. E nessa apresentação tinha uma mocinha, acho que era um conjunto de 5, 6 que estavam dançando, mas tinha uma, eu lembro até hoje, ela estava com uma roupa preta inteira, e era perfeito. Assim, todo o conjunto não estava perfeito, porque não tinha uma produção grande, mas era perceptível que naquilo que era proposto houve empenho. Então, não era a melhor roupa, vamos dizer assim, mas era tanto que a roupa estava toda surrada, não era mais nem preta a roupa, já estava meio bom, mas assim, desde a roupa e tudo mais, tinha muitos detalhes que não faziam daquela apresentação ser perfeita. Mas esses pontos, né, principais, o movimento, a música, a coordenação de todos, e você percebia que naquele conjunto tinha uma pessoa que ela era algo a mais.
tinha um talento a mais. Todos estavam dançando corretamente, mas aquela pessoa... Tanto que depois, quando acabou, teve os comes e bebes, né? Dentro da igreja lá. E eu estava jogando xadrez com o presidente da estaca lá. E aí eu comentei com ele, falei, quem que é aquela menina que estava dançando tão bem, né? Ele falou, é a tal pessoa. Eu falei, eu vou conversar com essa pessoa. Aí eu cheguei perto dela e falei, você dançou muito bem, foi perfeita. Todos vocês dançaram bem, porque ela estava junto com os amiguinhos lá. E ela devia estar com uns 14, 13 anos, uma coisa assim. Bom, dali nasceu um contato, né? Então todas as apresentações que tinha, ela sempre era uma pessoa muito esforçada. Numa das conversas com ela, eu tinha descoberto que ela queria... Isso passou anos, né? Que ela estava querendo uma profissão. Eu perguntei, né? Você tem alguma profissão? Por ela, eu gostaria de... Eu tenho um sonho de ser diretora de filmes. Mas é um sonho muito... Eu falei, claro que não é. Eu falei, eu trabalho numa agência de filmagem. E naquela época eu estava trabalhando. Eu tive vários empregos. E eu prestava serviço para uma agência. Era o começo de... Naquele ano, teve a primeira transmissão ao vivo pela internet da Revestir, no Expo Transamérica. E eu me lembro que fomos lá, tivemos que passar cabo, né? O cabo não era o coaxial, já era o RJ. Mas eram muitos quilômetros de cabo dentro da feira do Expo Transamérica, que é grande, e os cabos eram passados por cima, então ia ter um chat ao vivo, tive que desenvolver, eu fiz em Flash naquela época, foi bem complicado, mas funcionou. Então, e essa equipe de filmagem, eles tinham todos os recursos, câmeras de altíssima qualidade, definição, e tinha todos os departamentos na agência de corte, pós-produção, efeitos e assim por diante. E aí eu falei, então vamos combinar, você vai lá alguns dias, eu converso com eles lá e você aprende, né? Tipo um aprendiz. Naquela época nem existia isso. E ela falou que ia, e foi. E ela acabou aprendendo e tudo mais. Então, quer dizer, de repente, às vezes, o que a gente faz inspira as pessoas. Eu tenho também um outro amigo que frequentou minha casa durante uns tempos e eu disse a ele, o sonho da vida dele era conhecer Paris, morar na França. E ele acabou indo para lá. E eu me recordo que quando eu disse para ele da minha experiência de eu ter ido para o Rio Grande do Sul, talvez isso inconscientemente desperte as pessoas. Não que eu seja o centro do mundo, claro que não. Mas na maioria das vezes, alguns atos que nós fazemos, eles acabam inspirando as pessoas. Então a gente não recebe todo o retorno somente por nós. A gente reflete a luz para outras pessoas também. Então nossas experiências às vezes servem para serem inspirações, mesmo que inconscientemente, para outras pessoas. De repente até as mais próximas. Fiquemos atentos a darmos bons exemplos, principalmente quando estivermos em público, porque tem sempre pessoas prestando atenção na gente. E eu sei que o caráter, ele é muito mais importante que a reputação, lógico. Também não adianta ter só uma reputação
e lá no íntimo ser um desastre. Mas é muito interessante essa parte. Tentem verificar na vida de vocês, as pessoas próximas a vocês, que acabaram fazendo coisas parecidas, né? De repente a ideia é parecida, só que num outro contexto, sobre as experiências que vocês tiveram. Gratidão, gratidão, gratidão.